Boa noite novamente, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Efésios 6, lá no Novo Testamento. Efésios 6. Hoje é um domingo especial, né? Um domingo onde nós comemoramos, uma data separada para comemorar os pais, mas nós devemos fazer isso diariamente, né? Honrando os nossos pais, não só no dia 11 de agosto, né? Tem que ser diariamente. Amém? Vamos orar então, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, te servindo, te cultuando nesta noite. O Senhor já tem feito grandes coisas nas nossas vidas durante esse culto. Continua conosco, falando ao nosso coração, trazendo ensino, que nós possamos sair daqui renovados, Pai, mediante a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Já desejei a todos, né, um ótimo Dia dos Pais, embora o Dia dos Pais já seria Feliz Noite dos Pais, né? Já estamos de noite, já não está de dia, mas é o Dia dos Pais, né? E a palavra, a mensagem que Deus falou ao meu coração nesta noite é temática. E eu vi que o Mateus também estava temático, né? Mediante a data comemorativa. E o tema que eu dei para essa mensagem é paz segundo o coração de Deus. Hoje será mais direcionado aos pais, porém pais abrange mãe e responsáveis. Embora hoje seja o Dia dos Pais, muitas vezes quem nos cria são avós, tios, mães. E se você está aqui nessa noite e exerce uma dessas funções, é para nós também. E aqui em Efésios 6, é um versículo bem conhecido da palavra, e diz assim, Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E eu fiquei pensando em alguns pais da Bíblia, para nós falarmos nessa noite. E a Bíblia é recheada de pais, porque muitos homens de Deus também foram pais. E assim como nós, além de sermos pai e mãe, temos outras funções. Cuidamos, temos trabalhos, temos os ministérios. E um dos ministérios primordiais na nossa vida é a nossa casa. Né? O nosso primeiro ministério, o seu primeiro chamado é dentro do seu lar. E eu fiquei pensando em 3 pais que foram grandes homens de Deus, grandes mesmo, que têm histórias de muita fé na Bíblia, porém, não tiveram êxito como pais. Por exemplo, Samuel, né, o profeta Samuel foi sacerdote, foi profeta, foi juiz, exerceu muitas funções no seu ministério, né? Deus usou muito a vida dele no tempo de Israel. Deus realmente estava com ele, mas ele não teve êxito em criar os filhos. Além, né, dos filhos dele ser uma grande vergonha para a nação de Israel e ter uma grande maldição. Então, ele não teve êxito, embora ele fosse um grande homem de Deus. Nós temos também Davi, que é um homem, a Bíblia nos diz, segundo o coração de Deus, e que foi muito omisso, e coisas terríveis aconteceram na casa dele, envolvendo os filhos dele, porque ele não foi firme nessa parte. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, Deus não vai nos deixar de nos usar nos nossos ministérios, mas a gente tem que trazer à memória que é importante. Ser pai, ser mãe é muito importante. A gente tem que dar o devido valor. E eu também lembrei de um outro cara, um camarada da Bíblia, que é Ezequias, que também foi muito usado por Deus, e ele é pai de Manassés, que foi terrível. Por quê?
não passou, mas não conseguiu cravar no coração os caminhos do Senhor. E se nós formos estudar os livros, a história de Israel, e se nós formos estudar os judeus até hoje, nós vamos ver que a primeira coisa que eles se importam é em estudar a Torá, é em passar para a criança as leis deles, os mandamentos que eles seguem, como que eles têm que viver. Então, eles se preocupam com isso. E nós temos que nos preocupar também. Como que nós estamos, agora cada um refletindo sobre si, cuidando da herança que Deus nos deu? Porque às vezes a gente pensa que ser pai é prover, trazer sustento, manter financeiramente, não deixar faltar nada, mas a gente tem que suprir a vida de Cristo nos nossos filhos, porque é o que a Bíblia nos diz. E eu trouxe esse versículo porque, no início desse versículo, a primeira palavra que tem nesse versículo é uma palavra que cabe para todas as pessoas da terra. Cabe para homens, cabe para mulheres, jovens, velhos, idosos, recém-nascido. Todas as pessoas no universo são filhos. Não tem como você estar na terra e não ser filho de ninguém. Por mais que você não conheça seus pais biológicos, você é filho de alguém. E nós somos filhos de Deus, amém? E aqui está dizendo, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E eu fui pesquisar um pouco a fundo. Esse obedecer aqui, ele não é uma condição assim. Então, olha, se o seu pai foi muito bom, se o seu pai e sua mãe foram muito carinhosos, falar com você com amor, sabedoria, você obedece. Né? A Bíblia diz, filhos, obedecei a vossos pais. Então, não é negociável. Né? Os filhos têm que obedecer. E não é porque nós já estamos adultos que a gente para de obedecer. Porque pai e mãe têm autoridade sobre a nossa vida. E aí ele continua, porque isso é justo no Senhor. Então, não é porque você vai ser bonzinho, mas porque isso é justo no Senhor. Então, você tem que honrar pai e mãe. E é o primeiro mandamento com promessa. Então, tudo vai levando, né? Uma coisa vai levando a outra. Você ser obediente, você orar, respeitar, honrar. E aí nós vamos ter esse mandamento com promessa, que nós iremos bem, teremos vida longa na terra. E aí vem para a parte que cabe aos pais nesta noite. E aqui diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então, nós temos que pensar em como nós estamos fazendo, né, com os nossos filhos enquanto eles crescem, enquanto eles estão perto, como que nós estamos vivendo essa fase dos nossos filhos. Como hoje é o Dia dos Pais, eu gostaria que nós pensássemos, né, o quão importante é uma figura paterna. Se você é pai, você está aqui ouvindo essa mensagem, pense nos seus filhos, em como você tem feito. E diz para nós não provocarmos a ira nos nossos filhos, mas criá-los na disciplina. E aqui é onde pega, né, irmãos? A disciplina. Cada casa tem uma disciplina. Tem casas que são mais maleáveis, casas que são mais rígidas. Com certeza, você, ao educar o seu filho, você reflete um pouco de como você foi educado, às vezes até inconsciente, né? Eu não sei você, mas eu como mãe, às vezes me pego falando e fazendo coisas que a minha mãe fala e faz. Sabe, às vezes até eu me espanto, falando, nossa, fiz igualzinha a minha mãe. Porque é o nosso subconsciente. Você foi ensinado dessa forma. Então, nós temos que disciplinar os nossos filhos. E disciplinar é difícil e dá muito trabalho. Mas essa responsabilidade não é do outro, é nossa. Essa responsabilidade não é da escola, não é da igreja, não é do pastor, não é da tia da salinha, não é da avó, é do pai e da mãe, né? Dos pais. E disciplinar, queridos, é trabalhoso.
Então, se você... Outro dia, eu estava falando com uma moça... Falando não, eu vi um vídeo e eu fiquei muito chocada. Eu ouvi várias vezes, porque eu não estava entendendo o que aquela moça estava dizendo. Ela dizia assim, que um filho dá mais trabalho do que 12. Eu pensei, ela tem certeza disso? Será que ela está raciocinando bem? Era um podcast. E o moço falou assim, mas como assim? É bem mais fácil você ter um, né? Ela falou assim, então, mas se você tem um, ele acorda e te chama. Ele quer comida, ele te chama. Ele quer tomar banho, ele te chama. Agora, se você tem vários filhos, você vai delegando. O mais velho pega, o pequenininho acordou, chama o mais velho, o outro dá comida e tal. E aí o moço questionou e falou assim, mas esse não é o papel do irmão mais velho. E eu fui ler os comentários, tinham muitos irmãos mais velhos comentando. Nossa, eu fui pai dos meus irmãos. Eu cuidei dos meus irmãos. Eu não podia ser criança porque eu ficava cuidando dos meus irmãos. Sabe, pessoas que antigamente tinham muitos irmãos, né? A mãe e o pai saía para a fazenda trabalhar e as crianças de 10, 11 anos fazia comida, cuidava do irmão, limpava a casa. E aí cada um tem uma opinião. Mas o que eu peguei para mim nesse vídeo? Os irmãos podem ajudar? Claro. Mas a responsabilidade é do pai e da mãe. Né? A gente não pode transferir som. Nós não podemos transferir para outros filhos o que cabe a nós. Né? Então, a disciplina cabe ao pai e à mãe. E a disciplina é o que a palavra diz mesmo, disciplinar. É chamar e falar, você não fez isso correto, a sua consequência é essa. A Bíblia nos diz, né, que nós temos consequências, não tem como você dar um fruto, semear algo e colher diferente. E é muito rígido, é muito bom a gente fazer isso com as crianças. Não tem como você semear gritaria, bater perna, não sei o quê, e ganhar abraço, carinho. Não bate uma coisa com a outra. Então, o pai e a mãe têm que disciplinar. E a Bíblia diz que nós temos que disciplinar, nessa versão aqui, na admoestação do Senhor. Essa versão, né, tem essa palavrinha, mas admoestação significa advertência, repreensão. Então, você realmente repreender de maneira, né, ali o comportamento, a inconveniência do seu filho, algo que ele fez de errado. E não levar com benevolência, né? A famosa passar a mão na cabeça. Então, é nossa responsabilidade. E um dia nós vamos prestar conta disso diante de Deus. Então, o nosso papel é ensinar e criar na disciplina. E eu gosto muito do versículo de Provérbios, se eu não me engano é 22:6. Não sei se é isso, se o Sidney estiver aqui, ele puder projetar, eu acho que é 22:6. Eu não anotei aqui. Mas se for, é aquele versículo que diz, ensina a criança, esse mesmo, educa a criança no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Está dizendo que as crianças não sabem o caminho que elas devem andar. Então, você tem que ensinar, você tem que educar. Nós temos que ensinar e educar no caminho. Então, é direcionar as crianças no que elas têm que fazer. Mas é muito fácil, ao longo do nosso dia, da nossa vida, né, a gente provocar ira. Eu fiquei pensando em alguns momentos, porque você conhece o seu filho. Você conhece o ser humano que mora no seu lar. Você sabe o que deixa ele nervoso. E é muito sério isso aqui de não provocar a ira da criança. Não despertar a ira na criança. E ensinar a criança o tempo todo. Tem um outro versículo que agora eu não me recordo onde ele está, é em Deuteronômio, mas diz que nós devemos ensinar a todo momento. Enquanto anda, enquanto come, enquanto fala. E isso a gente tem que fazer para a nossa vida, todos os dias. E passar os princípios. Esses 3 pais, eu fiquei pensando neles, eu fiquei pensando, né? Poxa vida, imagina Davi, que é Davi, né, gente? Que derrotou gigante, que matou leão, que
foi escolhido por Deus para ser rei de uma nação, que tinha intimidade com Deus, que vivenciou tantas coisas, e ele não conseguiu disciplinar os filhos dele. Embora ele seja um homem que tinha intimidade com Deus, né? Um homem que estava ali frente a uma nação, que decidia. Imagina quantas vezes Davi não decidiu coisas importantes, quantas vezes Davi não disciplinou pessoas, e ele não conseguiu fazer isso dentro da casa dele. E eu pensei, Deus, mas hoje é dia dos pais, né? A gente não quer trazer peso para ninguém, nem, entre aspas, sermão para ninguém. Mas o que Deus trouxe ao meu coração é de forma carinhosa, para que nós possamos hoje pensar de tudo que nós fazemos, de tudo que você já fez pelo seu filho, de tudo que você faz pelo seu filho. Como foi falado aqui, se precisa de provisão, você trabalha mais. Se precisa de recurso, você dobra o turno. Se precisa acordar cedo, levar de madrugada no médico, você leva. Mas nós temos que trazer à nossa memória. Quando tudo passar, o que nós temos que ter no nosso coração é: o meu filho é uma pessoa que está nos caminhos do Senhor. O meu filho, a minha filha, conhece a Deus. O King's Kids, né, o Change, eles têm uma frase muito bonita que diz: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, você só fala de alguma coisa que você conhece, né? Você apresenta alguém, algo que você conhece. Eu posso falar aqui, por exemplo, do Ruberley. Eu conheço o Ruberley, ele é meu amigo, né? Às vezes ele vai na minha casa, eu vou na casa dele. Eu posso apresentar algumas coisas para ele, dele para vocês. Mas eu posso falar muito mais do meu pai, porque eu conheço mais profundamente. Eu já vi ele bravo, né? Ninguém acha que ele é bravo, mas ele é bravo. Às vezes, né? Quando os filhos fazem por merecer, fica bravo, né? Então, às vezes, fica bravo, fica triste, fica feliz. Como que age em uma maneira, em outra maneira. Porque a gente se conhece. E se ele for falar de mim, mais ainda, porque a gente conhece muito bem nossos filhos, né? A gente sabe o jeito dos nossos filhos. Mas que daqui para frente a gente pense nisso. Meu filho vai falar inglês, meu filho vai estudar numa boa escola, meu filho vai fazer judô, vai fazer karatê, vai aprender a nadar, meu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas se no final os nossos filhos não conhecerem a palavra de Deus, não fazer Deus conhecido na escola que eles estudam, não fazer Deus conhecido no ciclo de amizade deles, infelizmente nós vamos ter falhados como pai e como mãe. E eu creio que Deus, ele é muito misericordioso e usa essas datas para trazer isso à nossa memória, né? Para nós lembrarmos que o nosso ministério primordial é a nossa família, é a nossa casa, é o nosso filho, é a nossa família ali. E que Deus nos dê sabedoria, né, irmãos? Porque a gente lê aqui a Bíblia, falar de honrar, falar de disciplinar, é muito fácil, né? Mas no dia a dia, quando as coisas saem do controle, aí você chega em casa cansado do trabalho, aí tem criança chorando, a outra está gritando. É bem mais fácil falar, dá para essa criança aí, deixa ela assistir o que ela quer, dá a comida dá o doce antes do jantar, porque eu preciso de paz. Então, que Deus nos dê graça e sabedoria, porque o papel do pai é muito importante, amém? E eu convido os irmãos a abrir em Salmo 127, lá no Salmo 127. Deixa eu ver se eu falei correto. Salmo 127. É um salmo muito bonito. Nós vamos ler o Salmo 127, 3. Salmo 127, 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Então, os filhos,
eles são uma herança. Sabe o que é uma herança? Uma herança é algo que você ganha de graça, que você não se esforçou para ganhar. Isso é uma herança. Por exemplo, eu ganho uma casa do meu pai. Meu pai morreu, foi para o céu. Metade, né, mais da metade é minha, porque a gente viu aqui que o primogênito, né, tem a bênção. Eu sou primogênita. Então, eu ganho lá 70%, eu ganho metade da casa e o campo, que meu filho gosta de jogar bola. Minha irmã fica só com a outra metade. Então, eu me esforcei por aquela casa? Eu trabalhei para construir aquela casa? Eu dei dinheiro? Não. Mas ele é meu pai, ele me abençoa, ele dá uma herança, algo para eu desfrutar e viver que eu não lutei para ter. E os filhos, eles são isso. Eles são uma herança de Deus. Deus tinha uma preciosidade lá no céu, Deus tinha uma preciosidade no coração dele, e ele falou: bom, essa preciosidade eu vou entregar para esse casal, para você cuidar, disciplinar, ensinar, mas ele não é nosso. Porque o segundo versículo, a segunda parte diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Então, o seu filho, ele tem que ir além. É muito bonito quando a gente vê uma geração e a outra geração vai além, e a outra geração vai além, e assim consecutivamente. Mas a gente vê muito isso no físico. Então, o meu pai, eu vejo pela minha família, os meus avós moravam no campo, no sítio, na roça, e conseguiram conquistar uma casinha na cidade. E aí os filhos conseguiram estudar até o ensino médio, aí os netos conseguiram fazer faculdade, aí os filhos dos netos conseguiram ir além, e tem bons empregos, e assim vai. Já falou outra língua, já fez uma pós. Isso é muito bonito e muito rico de se ver. Mas a gente tem que pensar se as nossas flechas estão indo espiritualmente também. Muitos de vocês, muitos de nós, não nasceram num lar cristão, né? Conheceram a Cristo e vieram a Cristo. E os nossos filhos têm o privilégio de sempre viver na casa do Senhor. Então, eles precisam ir além. Se nós temos intimidade com Deus, se nós lemos a Bíblia, se nós oramos, o nosso filho tem que ir além. Se você, com 7 anos, meu filho tem 7 anos, eu, com 7 anos, não tinha lido muitos livros da Bíblia. E se o meu filho leu, por exemplo, um livro da Bíblia, uau, a flecha dele já está maior do que já está além do que a minha. Esses dias nós estávamos lá num momento lá em família, semana passada, né? E aí, criança, né, irmãos? Lá só tem 3. Mas às vezes os 3 às vezes não, basta, né? Os 3 bastam, porque tem dia que tá muito feliz, se amam, tem dia que é bom um não olhar para o rostinho do outro. Enfim, estavam jogando bola, e aí, né, ninguém gosta de perder, rolou uma emoção. E o Miguel saiu do campo e tudo mais. E aí ficou um silêncio. O Miguel falou: ô, Rebeca, ele não falou certinho, né? Mas ele falou mais ou menos assim: a Bíblia diz que nós temos que fazer para o outro o que nós gostamos que fizesse com a gente. Ele trocou ali e inverteu, mas era isso que ele queria dizer. E aí todo mundo riu, tudo e tal. E depois eu falei para ele, eu falei: Miguel, você lembrou? Ele falou: mãe, eu lembrei, porque várias vezes no dia você fala isso para mim. Eu falo alguns versículos, sabe? Não andeis ansiosos, honrar pai e mãe, porque isso vai inculcando na cabeça deles. Então a gente tem que pensar que o nosso filho, se a gente fez faculdade, tem um bom emprego, que eles façam pós, doutorado, morem em outro país, né, sejam, sei lá, chefes de empresa, mas que, além de tudo isso, a gente possa, no final, dizer: nossa, meu filho é um evangelista, meu filho é um pregador da palavra. Não precisa ser famoso, mas você pode saber que por onde o seu filho passa, a luz de Cristo vai com ele. Amém? Eu acho que isso aí não vai ter valor, é um valor imensurável. Todas as nossas conquistas físicas, financeiras, palpáveis, não vão chegar perto da glória de ver um filho como uma flecha na mão do Senhor, indo muito além do nosso ministério, muito além
da cidade de Vinhedo, né, muito além do nosso país, alcançando vidas e sendo Cristo por onde eles passam. Então, que nesse Dia dos Pais, nós possamos lembrar desse versículo, que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que você ganhou e que está debaixo aí da sua asa. Esse filho está aí na sua... Como chama o negócio da flecha? No seu arco? Como que chama? Aljava. Chique. O seu filho, alguns estão ainda aí na aljava, né? Alguns já foram lançados. Mas que o homem que tem os filhos na juventude como flechas é um homem feliz que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, é uma questão de honra aos pais. E não que a gente quer ou mereça. Né? Acho que nenhum pai fica pensando, eu vou fazer isso para o meu filho, eu vou ensinar aquilo, porque um dia ele vai me honrar, porque no dia da formatura ele vai me agradecer. A gente não faz por isso. Nós fazemos porque nós queremos que o nosso filho vá além e cresça. Então, que a partir desse Dia dos Pais, nós possamos refletir sobre isso. Onde nossos filhos estão? Como que nós estamos disciplinando eles? Como que nós estamos ensinando a palavra e aonde nós queremos que eles cheguem? Onde nós estamos apontando a nossa flecha? Porque às vezes a gente quer apontar a flecha para um lado e Deus quer que a gente aponta para o outro, né? Então a gente tem que saber para onde Deus quer que a gente aponte essa flecha. E eu sei que aqui tem homens de Deus, amém? Mas que diferente de alguns homens da Bíblia, vocês serão homens que honram a Deus nos ministérios e serão homens que honram a Deus na paternidade. Porque nós temos um exemplo claro de paternidade. Né? A Bíblia tem inúmeros exemplos, mas a gente tem um exemplo soberano, que é Deus, que nos adotou por meio da morte de Jesus e nos resgatou. Então, Deus fez isso por nós. Deus foi lá, nos tirou da morte eterna e nos trouxe para a vida eterna. E muitas vezes não, né, irmãos? Ninguém merecia. Então, às vezes, o seu bonitinho, o seu filho amado que Deus te deu, também não merece que você vá lá e lute mais uma vez. Porque a gente se cansa, né? Se cansa de falar, se cansa de repreender, se cansa de disciplinar. Mas Deus não se cansa. E nós não vamos nos cansar também. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas a nossa luta é espiritual. E o inimigo está muito empenhado em tentar pegar os nossos filhos para ele. Isso é verdade, irmãos. Vocês têm a internet aí na palma das mãos, vocês têm tudo o que acontece no mundo. Então, a gente tem, sim, que se empenhar ao máximo para levarmos nossos filhos a Deus. E eu sei que nós trazemos os nossos filhos aqui no domingo, no TEL, na quarta, e é uma bênção. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos fazer isso sempre, a todo momento, enquanto caminha, enquanto anda, e não deixar de fazer. Porque, como dizem Provérbios, nós temos que ensinar o caminho que eles devem andar. É o nosso papel. E eu creio que Deus está se alegrando conosco na nossa caminhada. Né? Enquanto eu preparava, eu não sou pai, mas eu quis entrar no barco, né? Porque eu também sou mãe, então eu também educo, disciplino. E eu realmente, às vezes, eu falho. Porque eu sou bem mais maleável. Eu quero conversar. Aí o Miguel chora, faz aquela carinha. Eu fico, poxa vida, só tem ele, vamos ver como que pode fazer. Mas a Bíblia diz, disciplina. É disciplina. E é repreensão. Então, o Rafa, né, meu marido, é muito, assim, 100% mais firme que eu. E, assim, o Miguel tem um amor tão grande nele, mesmo depois da disciplina. Às vezes o Rafa disciplina, é firme, não tem nem para um lado nem para o outro. Ele se chateia, fica um pouco magoado.
Daqui a pouco ele está beijando, abraçando. Ele fala, pai, você faz isso porque você me ama, né? Eu fico olhando e eu fico olhando a Bíblia em ação. Porque é isso que Deus faz conosco. Deus não te disciplina como filho? Deus não te repreende como filho? E depois você não se sente amado e querido e fala, poxa vida, se eu tivesse ido por aquele caminho, se eu tivesse feito dessa forma. Então, não tenha medo. Eu já ouvi isso de algumas mães na escola que eu trabalho. Eu tenho medo do meu filho não gostar de mim. Eu tenho medo dele achar que eu sou isso, de achar que eu sou aquilo. Mas se nós seguirmos a palavra de Deus, se ensinarmos aos nossos filhos no caminho do Senhor, na disciplina, com amor, na repreensão, mostrando o que é correto à luz da palavra, eu tenho certeza que as nossas flechas vão alcançar muito além do que os nossos olhos possam ver. E nós vamos ver o início do versículo se cumprir, que é a parte onde fala dos filhos, que fala que os filhos obedecem e honram pai e mãe. E eu creio que os nossos filhos terão longas vidas e vidas abençoadas. E nós seremos abençoados no nosso ministério, nas nossas profissões, e teremos êxito também na paternidade, em nome de Jesus. Amém? É muito importante o papel do homem na vida da criança, na vida do adolescente, na vida do jovem. Os estudos dizem que a mãe tem que estar muito presente na vida da criança até 5, no máximo 6 anos. Quando chegou à cidade, querida, dá um passinho para o lado e deixa o seu marido tomar a frente. Eu sei que eles são mais brutos, mais práticos, mais severos, mas as crianças precisam disso. Elas precisam entender o que a parte feminina faz e o que o masculino faz. E eles precisam ter esse contato. Então, vamos deixar os pais serem pais, as mães serem mães, e vamos deixar que Deus nos dê sabedoria e graça, porque realmente educar não é fácil. Mas Deus vai nos dar graça, amém? E eu creio que todos os nossos filhos, os que são pequenos, os que estão por vir, né? Porque a gente sabe que tem gente que sonha em ser pai, sonha em ser mãe, quer mais, quer aumentar a família, né? E os que já estão grandes, se você já tem filho casado, se você já tem filho que tem filho, continue orando por eles. Porque filho nunca deixa de ser filho, né? O filho casa, vai embora, tem outro filho, vira avó, mas é sempre nosso filho. E que os nossos filhos, a flecha deles alcance o alvo que Deus tem para eles. Não o alvo que a gente sonha e deseja, mas a paternidade vai ser conquistada assim, em plenitude quando o seu filho atingir o alvo que Deus deu para ele aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Deus, eu orei muito pelos irmãos. Que Deus derrame graça, sabedoria, equilíbrio, né? Porque às vezes o homem tem essa visão de ser bravo, tal, mas eu sei que Deus vai derramar amor para vocês trazerem disciplina e ordem, e nós teremos famílias bem ajustadas para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, a família de cada um, que vocês possam viver a paternidade de Deus na plenitude e que vocês possam ser honrados enquanto pais. Amém? Deus abençoe.